Pesquisa da UFBA mostra variantes da Covid-19 encontradas em Vitória da Conquista. Empresários e sociedade civil se reúnem para discutir a duplicação da BR-116, trecho da região sudoeste. Chuva ou sol? Você vai saber como será o verão em Vitória da Conquista e região. E mais, em Itapetinga, cavalos estão sendo utilizados como ferramenta terapêutica no desenvolvimento do aprendizado de crianças e adolescentes. Quarta-feira, 21 de dezembro, ESB Notícias, primeira edição está começando. Olá, boa tarde. Para você que está chegando agora, muito bem-vindo e obrigado pela companhia. Empresários e representantes da sociedade civil de Vitória da Conquista se reuniram com o objetivo de ouvir opiniões e sugestões referentes à duplicação da BR-116 no trecho da região sudoeste. Outras reuniões já foram realizadas na cidade com presenças de representantes dos governos e da empresa permissionária do serviço, sem que tenha sido encontrada uma solução para o impasse. Representantes da sociedade civil e empresários de Vitória da Conquista têm se reunido para discutir a duplicação da BR-116, prevista como contrapartida da Via Bahia em contrato com o governo federal na privatização da rodovia. José Maria deu início ao movimento Duplica Sudoeste, que reivindica a necessidade de execução da obra, visto que a empresa Via Bahia já soma mais de 12 anos de arrecadação nos pedágios. Surgiu primeiro por uma cobrança da sociedade, porque era obrigação da Via Bahia duplicar isso quando tivesse 6.500 carros trafegando pela Rio Bahia, e hoje nós temos mais de 18 mil carros por dia e mesmo assim a Via Bahia não cumpriu. E outro motivo que despertou muita sociedade para a cobrança desse movimento é que muitas vidas foram perdidas em função do congestionamento, do atropelamento de pessoas nessa estrada. As reuniões têm sido feitas em pequenos grupos para que representantes de todos os setores possam expor as suas opiniões. O movimento tem conseguido chamar a atenção para a importância da região sudoeste e já conta com uma reunião agendada com o governador eleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues. A OAB vem acompanhando esse movimento desde a gestão passada, que era a gestão do presidente Dr. Ronaldo Soares. Nossa gestão foi a partir de janeiro de 2022 e desde então nós também viemos acompanhando. Já participamos de audiência pública e de outras reuniões também, inclusive foram levados esses pleitos aos candidatos a governador e a OAB abriu a sua sede para receber e para fazer esses encaminhamentos. É um trânsito lento. É dificultar o transporte de mercadorias, o ir e vir das pessoas, o transporte de veículos coletivos. Enfim, é um prejuízo muito grande, principalmente ceifando vidas, porque nós sabemos que o fato de a rodovia não estar nas condições em que deveria, condições em que o usuário já pagou pelo benefício que teria que ter e não tem. Nós sabemos que o índice de acidentes cresceu muito pelo volume de tráfego que a rodovia tem. É muito fácil saber que a rodovia está totalmente estrangulada. A Via Bahia e a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, estão em impasse na revisão contratual, ignorando os prejuízos causados à sociedade. Além das vítimas de acidentes que poderiam ser evitados com a duplicação da rodovia e construção dos viadutos previstos em contrato. Na verdade, o processo ele não tem avançado, porque existe um impasse entre o governo, que é a ANTT, e a concessionária Via Bahia, onde o governo não concorda com as formas que a Via Bahia pretende fazer o reajuste contratual. Então, eu diria que está em stand-by, está uma coisa assim parada, e exatamente isso que a gente começa a despertar na sociedade, porque para o governo e para a Via Bahia, quanto mais inerte for a sociedade, melhor para eles. A gente vê constantemente pessoas que são acidentadas, pessoas que morrem nesse trecho nosso. Portanto, isso vai ajudar bastante com a duplicação, ajudar bastante a salvar vidas.
Com a duplicação da BR-116, é esperado um crescimento para a economia da região sudoeste e uma diminuição do trânsito nos entornos dos municípios cortados pela BR. A duplicação deste trecho da rodovia, que liga o Brasil de norte a sul, pode diminuir o tempo gasto nos transportes, diminuindo assim o preço dos fretes e gastos com manutenção dos veículos desgastados pelas más condições das vias. Vai dar vazão, escoamento à economia de Conquista em toda a nossa região sudoeste. Isso vai fluir, vai dar celeridade e, consequentemente, irá ajudar toda a economia da nossa região. Eu vejo com bons olhos, e tanto por isso que é importante dizer, o Duplica Sudoeste ele abrange vários segmentos da economia de Conquista da nossa região. É outra coisa também importante que vai acontecer, é fluir normalmente, melhorar bastante a nossa economia. Há um movimento no sentido de valorizar a navegação de cabotagem, valorizar a ferrovia, mas por enquanto o modal principal de transporte ainda é a rodovia, ainda é o caminhão. E com a rodovia da maneira que está, as nossas mercadorias não podem transitar, elas aumentam o custo pelo custo do transporte ser maior, os caminhões quebram, os caminhões transitam em velocidades baixas, eles aumentam o consumo de combustível e com pedágio caro. Então isso atrapalha muito a economia. Se nós tivéssemos um transporte mais célere, a própria região de Vitória da Conquista poderia crescer muito mais. Nós poderíamos ter chance de fazer as nossas trocas de maneira muito mais econômica e mais rápida. A gente vai trazer para a Vitória da Conquista cidades como Jiquié, Poções, Planalto, vão ficar próximas de Vitória da Conquista em função da facilidade de viajar para cá, porque não vai enfrentar engarrafamento, não vai ter colisão frontal, então tem um bocado de coisas que melhoram. E a gente vai trazer para a Vitória da Conquista muitas vantagens no nosso crescimento, mas também toda a região sudoeste será beneficiada, porque imagina, se você tem a opção de chegar num grande centro com facilidade, os benefícios são recíprocos, tanto para a Conquista como para outra cidade. Vamos mudar de assunto. Uma pesquisa da UFBA identificou quais variantes da Covid-19 entraram em Vitória da Conquista entre março de 2020 e julho deste ano. A pesquisa indicou as políticas públicas que foram adotadas no município, como o estímulo à vacinação. O coronavírus e seus efeitos são objetos de estudo em todo o mundo. A cada dia são descobertas novas mutações e cientistas analisam como o corpo de quem é infectado reage ao vírus. Um desses trabalhos de pesquisa foi realizado na Universidade Federal da Bahia, campus Vitória da Conquista. Por meio de sequenciamento genético, os pesquisadores identificaram quais variantes da Covid-19 entraram na cidade entre os meses de março de 2020 e julho de 2021. A primeira parte que a gente fez foi tentar associar com a questão de comportamento social, com a questão financeira, com questões de saúde desse indivíduo. E a gente viu principalmente que os homens eram mais acometidos, a gente viu também que, principalmente, os indivíduos que foram à morte eram pacientes que tinham ou comorbidades, como principalmente diabetes, hipertensão, e principalmente indivíduos que tinham uma grande quantidade de vírus dentro do processo infeccioso. Então, esses indivíduos, eles acabaram indo à morte. Para o estudo, foram utilizadas 772 amostras de pacientes que testaram positivo para a Covid-19 entre 2020 e 2021, aqui em Vitória da Conquista. Dessas amostras, 72 que cumpriram os parâmetros mínimos foram sequenciadas e analisadas. O trabalho foi dirigido pelo grupo de pesquisa do curso de farmácia da UFBA, juntamente com a equipe do Laboratório Central de Vitória da Conquista, que montou a estrutura de diagnóstico molecular no município. O que nós conseguimos perceber com o resultado dessa pesquisa? Que o perfil de evolução das mutações ela era muito parecida com o perfil do nosso estado e do país. Então nós identificamos que aqui, sempre que surgia uma nova mutação, essa mutação acabava chegando na Vitória da Conquista, até porque nós somos uma cidade micropolo regional, então as pessoas passam por aqui vindo de outros estados e da própria capital. Então a gente conseguiu entender que o perfil de virulência ele era o mesmo identificado tanto no estado da Bahia quanto no Brasil. A pesquisa apontou que no início de 2020 entraram em Vitória da Conquista as variantes beta originárias de Wuhan, na China.
Já em 2021, a maior parte dos pacientes da cidade foi contaminada com a variante de Manaus, conhecida como Gama, além da variante Alfa, que veio do Reino Unido. Esses indivíduos produzem muito mais esses materiais que vão dar a produção de uma inflamação mais aguda, mais grave, e isso que acaba, então, foi o que fez com que esses indivíduos pudessem ir à morte durante o perfil. Segundo o coordenador de testagem, a pesquisa balizou políticas públicas que foram adotadas no município como um estímulo à vacinação, visto que Vitória da Conquista é uma cidade que recebe grande público de vários pontos do estado e do país. Teve no início da pandemia uma alta procura pela vacinação, mas à medida que a pandemia ela foi, vamos dizer assim, os números foram diminuindo, as pessoas deixaram também de procurar, sobretudo as doses de retorno, de reforço. Então, o resultado dessa pesquisa nos permitiu demonstrar para a população que era importante vacinar, porque é uma barreira que a gente consegue estabelecer para o vírus, e quanto menos vacinação a gente tem, a gente permite que há uma circulação maior do vírus e permite também a sua mutação, o surgimento de novas cepas. A metodologia utilizada na pesquisa também pode ser adotada no estudo de outras epidemias. Essa mesma tecnologia ela pode também ser utilizada para avaliar outras epidemias. Então, Zika, dengue, chikungunya, então tudo isso pode ser, esses dados também podem ser aplicados para esse tipo de infecção. A gente continua falando de saúde. Estamos no mês de dezembro, que traz também a campanha Dezembro Laranja, que é de conscientização sobre o câncer de pele. Vamos falar ao vivo com a repórter Andréa Póvoas, que traz os detalhes desta campanha. Andréa, boa tarde, bem-vinda. Com a gente, fala um pouquinho, né? A gente vai começar o verão hoje à noite começa o verão, né? A época mais quente do ano, onde os raios solares incidem, né? Sobre nós, aqui sobre a Terra, bem mais fortes. Quais são os principais cuidados que as pessoas devem ter no dia a dia? Certo. Então, boa tarde, obrigado pelo convite. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, telespectadores aí do Wesb Notícias. Então, a pele é nosso maior órgão, é o órgão maior do nosso corpo e ela fica muito exposta a uma série de fatores que podem justificar o surgimento de doenças. E como está começando o verão, período de férias, a gente aproveita o tempo para passar exposto durante um tempo maior no sol, em praias, piscinas, clubes, parques. Então, aumenta-se o risco de desenvolver câncer de pele nessa época, né? Ou a partir dessa exposição mais acentuada. Então, o cuidado que a gente tem que ter é com a exposição solar, é o uso do protetor, as malhas com proteção UVA, UVB, óculos escuros, chapéu, tudo é muito bem-vindo nos horários de maior pico, como você falou, de radiação, que é entre as 10 da manhã e as 16 horas. Então, a gente precisa ter um cuidado maior nesse período. E a gente vai fazendo de forma a proteger nossa pele e tratar, cuidar, para evitar que no futuro a gente desenvolva o câncer. Inclusive também nos dias nublados e também nos dias de chuva, né, doutor? É uma pergunta muito frequente, quando é que eu devo usar o protetor solar? Sempre, né? A gente mora num país tropical, as incidências de radiação ultravioleta são intensas aqui a maior parte do ano, então a gente precisa usar inclusive nos dias que são nublados ou que a gente trabalha em ambientes fechados, mas o uso do protetor é sempre muito bem-vindo. A radiação às vezes a gente não vê, mas não significa que ela não está aí e o dano para a pele pode ser um dano sério, como o câncer. Com certeza. A gente abriu aqui essa entrevista falando dessa alta incidência, né, do câncer de pele. 30% no Brasil dos cânceres diagnosticados são de pele. Isso é um número muito alto, né, doutor? É um número alto e tanto que a gente fala, qual tumor mais incidência? Fala, tal tumor tem tal incidência, depois excluindo os cânceres de pele. E qual é o maior problema do câncer de pele, né? A pele é nosso cartão de visita. Uma pele bem cuidada, bem tratada, é sempre chama a atenção, né? E quando a gente tem lesões que são muito grandes e precisam ser retiradas, porque o procedimento cirúrgico é o tratamento de eleição
para os cânceres de pele, às vezes você tira uma área muito grande da pele. Isso causa deformidades, mexem com a autoestima da pessoa e tem cânceres de pele, como o melanoma, que é o mais grave, que pode causar inclusive a morte. Então a gente tem que ter um cuidado maior com eles. E a gente tem que estar de olho nas pintinhas, né, que aparecem no corpo. Fala um pouquinho sobre isso para que as pessoas possam observar mais seu próprio corpo. Exatamente, nem toda pinta é câncer, né? A gente tem que ficar atento às pintas nas palmas, nas plantas, nas unhas e pintas que têm características diferentes, né? Uma pinta que seja maior, uma pinta que seja com uma borda irregular, uma pinta que evolua, que mude de característica ao longo do tempo, uma pinta que tem mudanças de coloração no meio dela. Então essas pintas são pintas que chamam a atenção e orientam a pessoa a procurar o dermatologista para se diagnosticar qualquer fator que tenha relação aí com o câncer. Agora, doutor, a gente fala muito dos raios solares, né? Mas os aparelhos eletrônicos, né? Televisão, celular, computador, eles também têm esse poder de causar um câncer de pele, será? Olha, esses aparelhos que não emitem radiação ionizante, muita gente tem preocupação com isso, TV, celular, micro-ondas, não tem comprovação de que eles provoquem câncer. Mas, pensando em pele, as câmaras de bronzeamento artificial, elas aumentam o risco de câncer de pele. Então a pessoa fala, eu não tomo sol, mas eu vou para a câmara de bronzeamento. É igualzinho, a câmara de bronzeamento aumenta tanto quanto a exposição solar por períodos prolongados no desenvolvimento do câncer. Para a gente finalizar, doutor, deixa algumas dicas aí para quem vai viajar nesse final de ano, pegar uma praia, as rodovias já começaram a ficar mais movimentadas, a gente está observando a saída aí para o litoral, né? Quais são os cuidados, principalmente também com as crianças, né? Exatamente. As crianças, principalmente. A gente sabe que no decorrer do tempo e com a exposição prolongada ao sol, o risco de desenvolver câncer, principalmente em pessoas de pele clara, olho claro, cabelo claro, essas pessoas elas têm uma incidência maior. Então, a orientação é que evite os períodos de maior exposição. Eu estou de férias, eu devo evitar o sol? Não, tome seu sol, mas tome de forma moderada, nos horários que são mais adequados e use os fatores de proteção. Aí envolve as malhas, os chapéus, os protetores solares e a infinidade de ferramentas que a gente tem hoje para evitar queimadura intensa na pele ou um bronzeamento que vai além, né, e que traga um risco maior para você. Ok, doutor, muito obrigado pela participação e que a gente possa ter essa consciência não só no Dezembro Laranja, né, que é a campanha que a gente está se referindo nessa prevenção aí do câncer de pele, mas também durante todo o ano. Muito obrigada. Eu que agradeço e fico alerta. A pele dá sinais, atente-se aos sinais e, na dúvida, procure o dermatologista. Muito bem, obrigada mais uma vez, Thiago. Voltamos com você aí no estúdio. Obrigado, André, pelas informações, ao doutor também. E ó, importante dica dada pelo doutor, orientações importantes. Saiba perceber quando tiver algum sinal diferente na pele e procure logo o dermatologista. Daqui a pouquinho eu volto a falar com você, André. Porque ainda hoje cavalos estão sendo utilizados como ferramenta terapêutica no desenvolvimento do aprendizado de crianças e adolescentes em Tapetinga. E já no próximo bloco, chuva ou sol? Você vai saber como será o verão em Vitória da Conquista e também na região. Voltamos já. De tempo integral. Ganhando legal. Bonita, brilhando. Que sensacional. Educação. Prioridade nacional. Pro Brasil melhorar, educação já. Pro Brasil mudar, educação já. Pro Brasil melhorar, educação já. Pro Brasil mudar, educação já. Pro Brasil melhorar, educação já. Pro Brasil mudar, educação já. Pro Brasil melhorar, educação já. Pro Brasil mudar, educação já. Educação é paz, educação é união, educação é tudo. Educação já. Educação é paz, educação é união, educação é tudo. Educação já. Educação já. Educação já. Bruno Ribeiro é aluno do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da UESB. Estudou em escola pública e entrou na universidade por meio da cota social. Morador da zona rural em Barra da Estiva, Bruno é o primeiro de sua família a ingressar em uma faculdade.
Nadiene Alves cursa odontologia na UESB. Natural do Quilombo dos Anjos, localizado no sudoeste baiano, ela é uma das primeiras da sua comunidade a fazer um curso superior. Agora é sua vez. Venha fazer parte desta realidade e mudar o seu futuro. A UESB é para você. Vestibular UESB 2023. Inscrições abertas até o dia 5 de janeiro pelo site www.uesb.br/vestibular. Vem aí, a corrida mais nordestina do interior da Bahia. Virgulino Rum. Dia 15 de janeiro no Boulevard Shopping. Inscrições pelo site www.virgulinorum.com. Apoio Cultural, TV UESB e UESB FM. Meio-dia e 25, estamos de volta ao vivo. Vamos fazer agora um giro e trazer para você as principais notícias do dia com Mário Ribeiro. Boa tarde, Mário. Boa tarde, Tiago. Boa tarde para você que está acompanhando o UESB Notícias, primeira edição. Vamos começar agora com o giro de notícias desta quarta-feira, dia 21 de dezembro. A vacinação contra a Covid-19 continua nas unidades de saúde de Vitória da Conquista para todos os públicos. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os locais de vacinação foram ampliados para facilitar o acesso para adolescentes, adultos e grupos prioritários. Nesta quarta-feira e também amanhã, quinta-feira, será realizada a vacinação com a vacina Pfizer Baby para as crianças de 6 meses a menores de 2 anos na Unidade de Saúde Regis Pacheco, no centro. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o quantitativo é de apenas 80 doses do imunizante. Apenas a vacinação para crianças acima de 3 anos permanece suspensa nesta semana por falta de estoque de vacinas para esse público. É importante observar atentamente as datas de retorno registradas no cartão de vacina e procure a unidade de saúde mais próxima para se imunizar, respeitando o intervalo correto entre as doses. Por meio da portaria 787/2022, a UESB divulgou a homologação da primeira chamada para o cadastro de reserva voltado aos candidatos do Sistema de Seleção Unificada 2022.2. Os nomes dos candidatos convocados podem ser conferidos no anexo 1 do documento no site da UESB. Os selecionados deverão efetuar matrícula na Secretaria de Cursos do campi em que foi aprovado nos dias 19, 20, 23 e 24 de janeiro, das 8h30 às 11h30 da manhã. Em caso de dúvidas ou para mais informações, acesse o edital 221/2022, que rege a seleção, ou entre em contato pelo telefone 77-3424-8661, em Vitória da Conquista, 73-3528-9654, em Jequié, ou 77-3261-8612, em Itapetinga. Por meio de compromisso firmado junto ao Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, a UESB se tornou a primeira universidade brasileira a se comprometer publicamente com a não utilização de gaiolas no setor de avicultura de suas dependências e ainda incentivar outras instituições de ensino superior a fazerem o mesmo. A decisão foi tomada através do Centro de Estudos Bioclimáticos, o CEBIL, e do Laboratório Experimental de Avicultura da Universidade, ambos situados no campus de Itapetinga. O sistema de criação de galinhas soltas, livres de gaiolas, é denominado cage free, expressão do inglês. Esse modelo de criação de aves está ganhando visibilidade e tornando-se uma tendência no mundo, pois busca priorizar o bem-estar animal. Desde 2009, o Laboratório Experimental de Avicultura tem substituído o sistema tradicional de gaiolas por criação em piquetes. A mudança acontece por conta da alteração das linhagens de aves comerciais por ecótipos regionais, que são recursos genéticos nativos em que se busca desenvolver a potencialidade e a capacidade de produção dessas aves em criações semelhantes a quintais. Começou a contagem regressiva para a celebração do Natal e do Ano Novo, e os shoppings e o comércio de Vitória da Conquista já estão com horário estendido. No dia 23, o comércio vai funcionar até às 9 horas da noite e no dia 24 até às 4 horas da tarde. Já no dia 30, as lojas estarão abertas até às 6 horas da noite e no dia 31 até às 2 horas da tarde.
Já os shoppings, no dia 23, vão funcionar até a meia-noite, no dia 24 até às 6 horas da noite. No dia 30, o funcionamento será até às 10 horas da noite e no dia 31 até às 6 horas da noite. E o Giro de Notícias fica por aqui. Para você, uma ótima tarde e até a próxima. Obrigado, Mário. A recorrência de tragédias ocasionadas por fortes chuvas, como as que atingiram a Bahia e outros estados nos últimos anos, acende o alerta para a necessidade de políticas de planejamento urbano. A falta desse planejamento, a ausência de fiscalização e a demora nas respostas quando a crise está instalada são pontos listados por especialistas. O verão começa hoje e nos últimos anos as regiões Norte e Nordeste vêm enfrentando grandes volumes de chuva durante a estação mais quente do ano. Em 2021, a população do estado da Bahia foi atingida por alagamentos, deslizamentos de terra e interdição de rodovias. E este ano o alerta continua. Aqui em Vitória da Conquista, no fim do mês de novembro e nos primeiros 15 dias do mês de dezembro, a chuva acumulada já ultrapassou a média mensal, que é de 127 milímetros. E o fenômeno climático já conhecido é o responsável por mudanças tão bruscas no tempo. Desde novembro e dezembro do ano passado, a gente detectou a presença da laninha. Geralmente a laninha demora 14 meses, 20 meses, 26 meses. Então ela começou basicamente no final do ano passado, outubro, novembro, por isso aquela chuva de grande quantidade. E ela perdurou durante todo o ano e está perdurando ainda em 2022. E tudo indica que ela vai prosseguir também em 2023, ou seja, a quantidade de chuva que nós estamos agora ainda é o resquício da laninha que começou do ano passado. E geralmente as laninhas, quando ela vai se aproximando do final, ela diminui a intensidade. Então, muito provavelmente a gente não vai ter a mesma quantidade de chuva do ano passado, mas vai continuar, sim, um volume bem exagerado em relação às médias normais. Com tanta chuva, os estragos causados pelas enxurradas ficam aparentes e fazem acender um alerta sobre o planejamento das cidades. Aqui no município, as avenidas São Geraldo, Ascendino Melo e Bartolomeu de Guzmão já são conhecidas da população devido aos alagamentos. Na última semana, por conta da chuva, carros foram arrastados e as ruas ficaram intransitáveis. E toda essa água vem da parte alta da cidade, que historicamente foi ocupada de forma irregular, o que impermeabilizou o solo, levando o escoamento da água para as partes mais baixas. A vegetação da serra ela tem justamente a função de equilibrar a questão da penetração da água da chuva. E o que a gente vê em Vitória da Conquista hoje? Quando a gente passa na Avenida São Geraldo, na Avenida Vitor Brito, até ali naquelas ruas do centro. Justamente a vegetação ela foi suprimida e a água da chuva desce com uma velocidade muito grande e carreando uma quantidade muito grande de sedimentos. Então Vitória da Conquista não tem uma política de macrodrenagem. Então nós vamos ter ali na Avenida Perimetral, nós vamos ter ali na Avenida da Integração uma macrodrenagem adequada, mas nas avenidas do centro nós não temos essa política de macrodrenagem. Por exemplo, a Avenida Olívia Flores ela foi reformada sem uma política adequada de captação de água da chuva, que é justamente macrodrenagem. Se o poder público não pensar na questão da macrodrenagem da chuva, cada vez mais nós vamos ter esses eventos de alagamento, de eventos extremos de alagamento nas cidades como Vitória da Conquista. As ocupações em áreas de risco também são uma das principais características da falta de planejamento urbano. Em uma audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado Federal, debatedores mostraram a importância de as cidades terem um planejamento urbano bem elaborado, com o objetivo de evitar e amenizar desastres naturais, como enchentes e deslizamentos. Com as mudanças climáticas e também com os fenômenos naturais cada vez mais frequentes e intensos, as grandes cidades precisam adotar medidas para prevenir e também minimizar os danos causados nessas situações. E um dos caminhos é o crescimento sustentável com respeito à biodiversidade e também a adoção de políticas públicas que atendam às mais diversas camadas da população, minimizando assim o crescimento desordenado. Para o professor Cláudio Carvalho, uma cidade sustentável e planejada garante segurança e bem-estar à população.
A cidade ela deve ter um planejamento, no mínimo, a cada 10 anos, justamente para compreender essas mudanças. Agora, com a perspectiva das mudanças climáticas, inclusive não só a Vitória da Conquista, esses eventos extremos, maior quantidade de chuva, vai ser recorrente. É preciso que a Prefeitura faça um controle mais adequado do planejamento e da construção da cidade, porque nós temos que evitar a ocupação da área, por exemplo, protegida, o Parque Municipal da Serra do Periperi ou áreas próximas à mata ciliar. É claro que a gente sabe que isso é um problema grave no Brasil, 6 milhões de pessoas não têm área, não têm uma habitação e é preciso que o poder público municipal, no caso de Vitória da Conquista, retome uma política municipal de habitação, que nesse momento está interrompida. E a gente continua falando do assunto. O verão começa oficialmente hoje às 18 horas e 48 minutos. E aí, chuva ou sol? Vamos falar ao vivo com a repórter Andréa Povas, que vai trazer para a gente as informações sobre o verão de Vitória da Conquista e região. Ela está com o climatologista da UESB, o nosso professor, o Rosalvio Lucas Marcelino. E aí, chuva ou sol? Tô vendo muito sol aí, hein? Oi, Tiago, boa tarde novamente. Boa tarde a todos que acompanham o UESB Notícias, primeira edição. Por enquanto, muito sol, viu, Tiago? Agora, nesse momento, 27 graus faz aqui em Vitória da Conquista, mas com certeza a sensação térmica aí é bem maior. E a gente vai entender melhor como vai ser esse verão que começa hoje à noite, como você já falou, com o professor Rosalvio Lucas, que é climatologista, professor aqui da UESB. Professor, obrigado por sua participação aqui com a gente mais uma vez, sempre prestando esses esclarecimentos aí sobre o clima pra gente. Fala um pouquinho como vai ser esse verão, de chuva ou de sol? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Vai ser uma mistura dos dois, uma mesclação de sol e chuva. Principalmente porque à medida que a gente está se aproximando do período de janeiro, que é o período realmente mais quente, apesar do verão começar hoje, mas o janeiro é bem quente. E aí vai ser justamente desse jeito, uma mistura de alguns dias com sol, outros com chuva e temperaturas gradativamente elevadas. Já dá para a gente ter uma ideia como vai ser a virada de ano, dia 31, porque todo mundo está nessa expectativa, as pessoas que vão passar o Réveillon na praia principalmente, né? Em relação à perspectiva para o final do ano, de 30, 31, 1 e 2 de janeiro, é chuva. Pode ser que apareça o sol durante algumas horas, mas a perspectiva mesmo, a possibilidade é chuva. Não aquela chuva que a gente teve no ano passado, mas uma chuva moderada. Inclusive, esses efeitos justamente por causa da laninha, que ela tem bagunçado um pouquinho as precipitações e temperatura, então a gente está nesses dias, né? 5, 6 dias de sol, depois aparece chuva, então vai ficar exatamente desse jeito. Muito bem. E em relação às chuvas, né, do ano passado, as pessoas ficaram muito assustadas, os prejuízos foram grandes, principalmente ali em També, Itapetinga. Tem alguma perspectiva para esse ano, professor? Sim, temos. No ano passado realmente foi uma coisa bem atípica mesmo, principalmente que a gente estava no auge da laninha. E essa laninha, né, que ela está perdurando até agora e vai continuar um pouquinho, ainda bem que ela está na fase final. E nessa fase final, apesar da chuva ser constante e volumosa, não tão volumosa quanto no ano passado, mas o medo do que ocorreu no ano passado, dá para você deixar que não vamos ter a quantidade exagerada como a gente teve no ano passado. Agora, o verão começa hoje à noite, né, às 18 horas e 40 e poucos minutos, mas a gente já vem sentindo aí a proximidade dele, né? A estação vai se aproximando e vai se manifestando também, né, professor? Isso, a gente chama de solstício, né, que é sol parado, que é o dia mais longo do ano, o período em que o nosso hemisfério sul está se aproximando do sol, então fica mais quente. E a gente já sentiu desde antes, né, essa elevação da temperatura gradual e também a quantidade de chuva. E também a umidade também tende a aumentar. Então a gente vai ter esse período, então a gente já pode sim esperar que o sol, quando aparecer e demorar, como está acontecendo agora alguns dias, vai ser bem elevada as temperaturas e a quantidade de sol. Ok, professor, então quero agradecer sua participação aqui com a gente. O vento não está deixando a gente trabalhar, o vento também do verão, e desejar aí um bom verão para todos nós. Claro. O pessoal pode curtir à medida do possível.
E saúde acima de tudo, e lembrando que o professor falou anteriormente, né, o período mais crítico é entre 10 e 16, mais um pouquinho antes, um pouquinho depois, tomando os devidos cuidados, então dá para curtir o que vem pela frente. Ok, professor, mais uma vez, muito obrigada. Tiago, volto com você aí no estúdio. Valeu, André, obrigado mais uma vez, obrigado, professor Rosalvo, por nos atender. Pois é, verão, cuidado com a pele, e a gente torce para que as chuvas que tiveram aqui em Conquista região no ano passado não volte novamente, que a gente tenha um verão aí bom e que sem esses eventos naturais. Obrigado, André, bom almoço para você. Então vamos ver agora no mapa como fica a previsão do tempo para a Vitória da Conquista e outras cidades da região sudoeste. Nesta quarta-feira, em Vitória da Conquista, chuva leve pela noite. As temperaturas variam entre 19 e 29 graus. Nesta quinta-feira, possibilidade de tempestade. A temperatura mínima registrada é de 19 graus e a máxima de 27 graus. Na sexta-feira, chuva intensa na cidade. As temperaturas oscilam entre a mínima de 20 graus e a máxima de 25 graus. Vamos conferir agora a previsão do tempo e as temperaturas para outras cidades da região. Chuva leve entre a tarde e a noite em Barra do Choça. A mínima prevista é de 20 graus e a máxima de 29 graus. Em Itapetinga, as temperaturas oscilam entre a mínima de 22 e a máxima de 32 graus, com possibilidade de tempestade. Dia ensolarado em Jequié. Por lá, os termômetros variam entre a mínima de 22 e a máxima de 33 graus. Em Itapetinga, cavalos estão sendo utilizados como ferramenta terapêutica no desenvolvimento do aprendizado de crianças e adolescentes. Essa pesquisa está sendo realizada pela UESB. Veja aí. Nós sabemos que existe uma demanda muito grande de pessoas com necessidades especiais, né? Crianças, adolescentes, adultos, né? E aí a Lígia, ela traz a questão da ecoterapia no campo da aprendizagem, né? No campo pedagógico. Foi importante fazer esse link, porque existem crianças com déficits de aprendizagem, de atenção, né, hiperatividade, né, enfim. E a Lígia buscou, exatamente através do seu TCC, mostrar de como o cavalo, como através da prática terapêutica, né, como através dessa ferramenta da ecoterapia, se pode, né, ajudar adolescentes, crianças, enfim, pessoas, né, com limitações cognitivas, né? As sessões duravam a partir de 20 minutos, né? A gente iniciava com a interação com o cavalo, aí no decorrer da sessão a gente começava a ler histórias, dessas lidas de história a gente perguntava ao praticante, né, que é o termo que a gente usa com a pessoa que faz a ecoterapia, a gente usava os livros e nesses livros a gente solicitava, né, o que foi lido e perguntava ao praticante o que foi dito. Se a cor era vermelha, se era azul, como era que era o nome da personagem, o que esse personagem desenvolvia na história, o que ele conseguia, o que ele ganhava, o que era bom para ele. Então, nisso tudo, a concentração dela era mais aguçada e ela conseguia dar o estímulo através das respostas. O que a ecoterapia passa através do ensino-aprendizagem. O que ela fornece para o praticante? Ela fornece interação, ela fornece conhecimento, ela fornece praticidade, ela fornece momentos lúdicos, entendeu? Ela fornece socialização com a sociedade, com o cavalo, com o meio que ela está e a segurança que ela passa para você conseguir resolver questões lúdicas e questões escolares. A ecoterapia realmente ela vem se expandindo a nível do Brasil. Tivemos um pequeno problema aí na reportagem, mas lembrando a você que essa e outras pesquisas você acompanha todo sábado às 2h30 da tarde aqui na TV UESB no Universiência. E a gente fica por aqui, obrigado pela companhia. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Outras informações no UESB Notícias, segunda edição às 6h30 da noite com a Aline Ferraz. Boa tarde, se cuide e até amanhã.